apóstolo Jorge de Carvalho. Glória a Deus. Amém. Vai estar aqui. Uma bênção de Deus em nossas vidas. Deus abençoado. Aleluia. Quero ficar Deus pela minha linda esposa, Dayana, que está comigo hoje também. Sempre me acompanhando. Sou grato a Deus. Este casamento que estão em crise, eu creio que o casamento não está, não vai. E nunca vai passar uma crise. Nós temos briga, logicamente, mas em tudo o Senhor tem nos fortalecido. Grato a Deus pela vida dela. O meu filho Heitor está ali também nos acompanhando. A Bíblia nos ensina o menino no caminho dela. Nós estamos tentando colocar dentro do caminho do papai. O tema de hoje é carne de bebê. Tenho sede. Vou me dar essa água. Escolhe. Versículo capítulo de João, capítulo de número 4. Número 13. Verso 13. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Tu és santo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus respondeu à mulher: quem beber dessa água terá sede novamente, falando da água que ela ofereceu. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Diga amém. Amém. Mas nós sabemos que o contexto aqui é um contexto que Jesus ele sai de um ambiente para ir para outro, destino a Galileia, e para passar a ir para o destino, existe um lugar chamado Samaria. E Samaria, ou samaritano, é falar para os judeus de algo totalmente inapropriado. O samaritano para o judeu era algo desprezível, nem era possível chamar de pessoas, mas o chamava de cão. Quando um judeu ia insultar outro judeu, ele dizia samaritano. Tamanha era a ofensa. E por que os judeus não gostavam dos samaritanos? Os irmãos bem sabem em que a história do povo de Israel, ela é sempre contada como um povo que adora o Senhor, glorifica o Senhor, mas por algum momento ele desliza, ele declina, e o Senhor vai lá e castiga esse povo. E como que o Senhor castiga? O Senhor deixa o povo exilado em cativeiro. E um desses cativeiros, alguns judeus, os tão chamados agora samaritanos, eles se corromperam com mulheres e com famílias estrangeiras. E diferente dos judeus que se arrependeram e largaram as suas mulheres, largaram a sua família estrangeira para servir ao Senhor, esses judeus especificamente não abandonaram as suas práticas. E eles ficaram como eles queriam ficar. Eles só fizeram um livro para si, o seu Alcorão, a sua Bíblia, com aquilo que eles acreditavam. Eles se distanciaram do povo de Israel. E por isso, desde esse dia, o judeu ele não gosta de samaritano. Então, Jesus, para sair de um ambiente para o outro ambiente, que era a Galileia, para passar por Samaria, era algo que ninguém fazia. Porque todas as pessoas que iam para a Galileia, saíam da Judeia para ir para a Galileia, eles davam uma volta totalmente em Samaria para não passar pela cidade. Mas eu sirvo um Deus que vem quebrar tudo isso. Eu sirvo um Deus que vem quebrar todo esse tipo de coisa. E uma das parábolas do Senhor, e uma das frases que o Senhor tem, Ele vai contar para o judeu. Agora imagine você, alguém que não gosta do povo de Samaria, alguém que insulta eles com o seu nome. Agora o Senhor para ensinar esse povo. E que ensinamento é esse? Ele vai falar da parábola do bom samaritano. E nessa parábola, quem é bom é quem é desprezado. Nessa parábola que Jesus conta, quem ajuda é quem o judeu olha e diz: nunca vai me ajudar, nunca vai estar próximo de mim. E Jesus começa contando.
Estava um levita no caminho. E de repente esse levita é assaltado e é parado. E passa o sacerdote e não ajuda. Passa o levita e também não ajuda. Mas havia passando ali naquele ambiente um samaritano. E ele para, cuida das feridas, passa óleo, entrega na estalagem e fala: ó, tudo a mais que ele precisar, eu vou vir depois e vou pagar. Jesus vem quebrar uma religião formada por pessoas. Jesus vem quebrar algo que o homem estipulou, que o homem colocou. Jesus, ele não está em uma parede em que ele não pode ser proclamado. Jesus não está em uma parede em que eu sou melhor, eu posso adorar, e eu sou pior, eu não posso adorar. Jesus vem quebrar e dizer: eu sou Deus que vocês têm que adorar, que vocês devem adorar. E nesse ambiente a palavra vai dizer que era preciso passar por Samaria. Imagine você em Samaria, existem pessoas que ninguém gosta. Em Samaria estou eu. Em Samaria está você. Em Samaria está alguém que ninguém dá valor. Mas Jesus decide parar naquele ambiente para nos procurar, para nos salvar, para nos transformar, para fazer a nossa vida uma vida diferente. E quando Jesus chega, ele senta na beira do poço. E ele fala para os discípulos: vão comprar comida. E eu fico aqui para descansar. Só que uma mulher vinha subindo, e eu sinto Deus nessa palavra. Uma mulher vinha subindo como ela sempre subia. Uma mulher que vem, a Bíblia vai dizer que mais ou menos meio-dia. E todas as mulheres, para não pegar sol sobre a sua cabeça, vinha às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Mas essa mulher, ela vinha às 8 horas, às meio-dia. Por que meio-dia? Porque era o único lugar onde ninguém ia. Era o único horário onde ninguém vinha. Essa é uma mulher que não consegue se conectar com ninguém. Essa é uma mulher que ninguém consegue olhar para ela sem a desprezar, sem a amaldiçoar. Essa é uma mulher que alguém conhece a sua história, e a história que contam sobre ela é a sua história passada. E toda vez que ela caminha em direção ao poço, é como se ela dissesse: eu aceito o que falam sobre mim. Mas quem tem mão para levantar nessa noite, levanta a sua mão, eu quero profetizar na sua vida. Você serviu e você fez errado até o dia de hoje. Mas quem tiver disponível para encontrar Jesus na terra do poço, vai ser transformado por ele, vai ser transformado pela palavra, ele vai liberar a sua vida. E quando essa mulher chega no poço, o Senhor não dá bom dia. O Senhor não fala como você está. Então para ela, ela é acostumada a ser tratada desse jeito. O Senhor só fala: me dá água para beber. E ela para raciocinar e imaginar como é que o Senhor, sendo judeu, me pede água. Por quê? Porque para ela não era digno de uma pergunta. Para ela não era digna de uma resposta, digna de comunicação. Todo dia ela ia para o poço, mas ela ia sozinha, voltava sozinha. Mas alguém parou o culto para apresentar para ela Jesus. E Jesus se apresenta e diz para ela: se você soubesse a água que eu tenho, não é eu que o pediria, mas era você que pediria água para mim. Eu te Glória a Deus. Nesse momento a mulher para para imaginar: que água é essa? Essa é uma água que me possibilita ficar em casa. Essa é uma água que me possibilita não sair no sol do meio-dia, porque ele me disse que essa água é para a vida inteira. Então o que a mulher está imaginando é algo que pode fortalecer ela materialmente. O que a mulher está imaginando é algo que pode fazer com que a vida dela fosse facilitada carnalmente. Mas Jesus nunca vai tratar nossas feridas de forma carnal. Jesus nunca vai tratar aquilo que nós precisamos ser tratado de forma carnal, mas sim de forma espiritual.
O Senhor oferece para ela aquilo que ela veio buscar, mas de uma forma diferente. Jesus apresenta para ela o que é mais precioso. O que é mais precioso que um cântaro com água? É a palavra do Senhor. O que é mais precioso do que voltar para casa carregando a mesma coisa que eu carreguei todo dia? É voltar para casa anunciando que Jesus me encontrou no poço. É voltar para casa anunciando que a minha vida foi transformada pela palavra de Jesus. Glória a Deus. E o mais importante aqui é que a mulher carregava um cântaro, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E esse cântaro servia para tirar água. E Jesus está com a mão vazia. E ela olha para Jesus e diz: como é que você vai me dar água se as suas mãos estão vazias? Como é que você pode me oferecer alguma coisa, Jesus, se eu não consigo encontrar em você algo que eu consiga palpar? Mas essa hora Jesus está dizendo para alguém aqui: não é pela sua visão carnal, mas é pela visão espiritual. Não é porque você tem alguma coisa de bom que você pode tomar decisões, mas o Senhor está colocando em suas mãos decisões assertivas e certas. Glória a Deus. E Jesus continua falando com essa mulher. E a próxima pergunta de Jesus é: já que você quer água que eu te dou, então chama o seu marido. Já que você quer tomar daquilo que eu tenho para você, chama o seu marido. E é nessa hora que nós precisamos tomar uma decisão. Quando Jesus nos confronta e diz para nós: vai buscar, vai buscar, vai buscar. Será que nós vamos continuar mentindo sobre aquilo que nós vivemos? Será que nós vamos continuar pegados com o nosso pecado de estimação? Ou será que nós vamos liberar o nosso pecado? Será que nós vamos liberar a nossa ferida para Jesus e dizer: Jesus, eu não tenho marido? Ela poderia muito bem olhar para Jesus e dizer: eu vou lá buscar. Mas ela decidiu contar a verdade para Jesus: Jesus, eu não tenho marido. E o que eu tenho agora não é meu. É alguém que busca se apegar em alguém. É alguém que busca se apegar nas coisas que o mundo pode atrair, que o mundo pode dar. É alguém que busca não aquilo que Jesus pode entregar, mas aquilo que está palpável nas suas mãos. Mas Jesus entrou nesse culto aqui nessa noite para dizer que até agora você viveu dessa maneira, mas hoje no encontro do poço Jesus vai transformar a sua vida. Se tiver alguém aqui disposto a contar toda a verdade para Jesus, Ele está disposto a transformar a sua vida. E de repente a conversa começa a ser mais espiritual. De repente a conversa começa a ser muito mais espiritual do que era no começo. E no meio dessa conversa, no meio dessa palestra, o Senhor continua a incentivando, a tratando as suas feridas, a curando as suas enfermidades, através da palavra que Ele diz. É bem verdade que muitas vezes nós precisamos ouvir coisas boas. É bem verdade que às vezes nós queremos ouvir: ó, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. Mas às vezes é preciso o Senhor nos apertar um pouco. Porque enquanto o Senhor nos aperta, Ele espreme o que é de melhor. Enquanto o Senhor nos aperta, espreme aquilo que sai é de melhor. Não dá para viver uma vida transformada se não tiver um arrependimento sincero. Não dá para ter uma vida diferente se nós não estivermos dispostos a ouvir Jesus no poço. Aleluia, Deus. E nessa noite o Senhor veio no poço. Nessa noite o Senhor veio no poço para o samaritano. Nessa noite o Senhor veio no poço para mim. Nessa noite o Senhor veio no poço para você. Para te encontrar no lugar de solidão, para te encontrar no lugar de escravidão e te desaprisionar desse lugar. Para te tirar deste lugar, dessa tristeza, dessa angústia. Glória a Deus. O ambiente que você criou propício para você estar, para você se alimentar, para você ir todos os dias. Jesus parou para te encontrar nesse ambiente e para dizer: filha, filho, eu não quero mais que você permaneça neste lugar. Não importa se os judeus falam que os samaritanos não é nada demais. O que importa
família dizia sobre a moça, mas o que importa era que o céu estava declarando sobre a vida dela. Glória a Deus. E o céu estava dizendo: filha, você não está sozinha. Filha, as suas angústias e cicatrizes eu que vou curar. Filha, esse poço não é lugar de água, mas é lugar de cura. Esse poço não é lugar comum, mas é lugar espiritual. E a mulher conseguiria buscar água sem o cântaro? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Quando Jesus começa a aplicar nela a palavra, ela fala: Jesus, aonde eu devo adorar então? Porque uns falam para mim que eu tenho que adorar na igreja, outros falam para mim que eu tenho que adorar em casa, outros falam para mim que eu tenho que adorar na escola, outros falam que eu tenho que adorar no trabalho. E Jesus disse, e é bem verdade, que a hora chegou, e a hora é essa, que eu procuro os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus. E não é sobre local, não é sobre ambiente, mas é sobre estar nele. Jesus disse: não precisa subir no monte para me encontrar, porque eu estou aqui na sua frente se apresentando para você. É Jesus dizendo nessa noite para você: não precisa me buscar em outros lugares, eu estou aqui para receber a sua adoração. Eu estou aqui para receber a sua oração. Eu estou aqui para te ouvir. Não precisa procurar lugares, estratégias para falar com Jesus, buscar revelações em outras igrejas, buscar revelações com outros pastores e pastoras, quando na verdade a senha é essa: entra no quarto, feche a sua porta e o Pai que te vê te recompensará. A nossa cura, ela não está nas pessoas, a nossa cura está no secreto. Ninguém que é curado em evidência, mas todos que são curados no secreto. Senhor, e que água é essa? Filha, é a água do Filho de Deus. É a água que vai saciar todas as suas dificuldades. É a água que você não esperava, mas que você precisa. É a água que te alimenta, que te protege. Senhor, que água é essa? Filha, essa água é a água da transformação, é a água da redenção. E a mulher entendeu isso. A mulher entendeu que era o que ela precisava de Jesus. E ela veio buscar água com um cântaro na mão. E quando os discípulos chegam para se apresentar para a mulher, eles olham de longe e não encostam, não chegam perto, não perguntam para Jesus o que estava acontecendo. É Deus falando para alguém aqui: para de se basear no que as pessoas falam sobre você. Mesmo a mulher conversando com Jesus, ainda o olhar dos discípulos de Deus era de julgamento sobre a mulher. Está na hora de você parar de dar ouvidos para quem não é de Jesus. O seu ministério é um ministério falido. A sua casa é uma casa falida. Tudo que você faz não prospera. É isso que falam sobre você. Mas o que Jesus veio dizer nessa noite é que o seu ministério é um ministério próspero e abençoado. A sua família é uma família próspera. A sua casa não é qualquer casa, mas é a casa de Deus. Glória a Deus. Chega de dar ouvidos ao inimigo e comece a dar ouvido ao que o Senhor tem para você. Glória a Jesus. Ah, Senhor, mas eu estou com o cântaro na mão, filha. Eu tenho a água que você precisa. Quando ela entende essa mensagem, ela abandona o cântaro e ela sai correndo para anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. E agora eu imagino você sozinha para chegar no ambiente que te criticaram, te maltrataram para falar de Jesus. Nunca ninguém ia dar ouvido para você, mas agora ela foi revestida pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Ela não foi como uma mulher samaritana, ela não foi como uma mulher desprezada, ela não foi como uma mulher sozinha, mas ela foi com a autoridade de Jesus. Ela chega em Samaria e diz: eu encontrei o Messias aguardado,
Fizemos todo dia para se lamentar, para fugir de tudo e de todos. Hoje é o lugar do encontro de Jesus. Nós não fomos salvos para Jesus para parar no meio do caminho. Nós não fomos salvos para Jesus para ficar somente para nós. Não. Nós fomos salvos para salvar outras pessoas. Nós fomos libertos para libertar outras pessoas. Nós fomos restaurados para restaurar outras pessoas. Dessa vez o Senhor vem louvar o Senhor dizendo: eu sou contigo. Aleluia, Jesus. A minha água que te sustenta e te alimenta. É como se nós víssemos um outro cenário. Que cenário é esse? É um cenário de morte. Um cenário onde a mãe enterra o filho. E a multidão que está junto com a mãe é a multidão do choro, da lamentação, do desprezo. Essa mãe tem um sonho, mas o sonho dela foi enterrado junto com o seu filho. E ela está indo no lugar do cemitério para terminar de sepultar o seu filho. E a multidão que grita atrás dela é a multidão de choro, de desolação, de não tem mais chance. Só que no mesmo caminho, eu estou escutando um barulho de uma outra multidão dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu estou vendo uma multidão feliz, saltando e falando em línguas, quem sabe, ministrando, uma multidão alegre. E do outro lado, eu vejo uma mãe sofrendo, uma multidão chorando. E Jesus sempre vai parar. Jesus sempre vai parar no seu luto e na sua tristeza. Porque Ele não aguenta o justo. Ele não aguenta o justo quebrantado. A Bíblia fala que Jesus toca no esquilo e no caixão. Jesus pega o menino e levanta o menino. E o que era luto e tristeza, quando Jesus chegou, virou alegria e júbilo. Porque até hoje você pode ter sido chamado como samaritano. Até hoje, mesmo com a sua reconciliação para Jesus, a gente olha na rua e diz: é agora, não mudou nada. Mas a multidão que vem está gritando: ele mudou. Ele é transformado, ele é transformada. Ela é amada de meu Pai. A multidão está gritando. Jesus está gritando nessa noite: você é amado, você é amada. É hora de parar de enterrar o talento que Deus deu. Glória a Deus. Pelo que estão falando no seu ouvido. O que Deus deu, pastor, é tão precioso que só sabe quem tem. O que Deus deu é tão único que só sabe quem tem. E o diabo é especialista em matar talento. E ele diz: não é capaz. Essa obra aí, ixi. Esse irmão aí, sei não. Mas se você estiver disponível nessa noite a não enterrar o seu talento, mas multiplicá-lo, o Senhor vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que Deus está gritando aqui, eu sinto Deus nessa palavra, é que nós precisamos entender que nós somos valorosos para Jesus. É através da minha vida, é através da sua vida, que vidas vão entrar por essa porta. E quem olha essa igrejinha aqui, com 9 membros, 5 membros, pode olhar e dizer: essa igrejinha aí. Mas Jesus olha para ela, não com 5, não com 10, mas com 100 membros, cadeiras faltando aqui. Grupos de louvor, de adoração, de irmã, de varão, porque decidiram perseverar nessa obra. E tudo que persevera, o Senhor abençoa.
É hora de colher os frutos, meu Pai, daquilo que foi plantado aqui. Aleluia, Deus. É hora de colher os frutos daquilo que Deus falou que era para colher. Até hoje foi dia de regar. Até hoje foi dia de plantar. E eu planto, você planta. Mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. E ele está declarando aqui nessa noite que ele vai dar o crescimento. Ele está dizendo que ele vai cumprir o que foi prometido. Ele ainda cumpre, ele ainda faz, ele ainda transforma, ele ainda renova. O homem nunca vai poder parar aquilo que Deus soprou sobre os ventos. O homem nunca vai poder paralisar o que Deus colocou nas mãos de vocês. Glória a Deus. Porque o que Deus põe, ele se responsabiliza. Aleluia, Deus. A água que ele prometeu para a mulher samaritana, ele se responsabilizou em entregar. Ela não saiu vazia, mas ela saiu carregando a água da fonte. Glória. E quem tem água que transborda, sempre vai respingar em alguém. Quem tem água que transborda, sempre respinga em alguém. Entenda que você é o agente que vai respingar a fonte de água viva. Você é quem vai andar transformando pessoas, capacitando pessoas, renovando pessoas. Aleluia, Deus. Se coloque de pé. Eu se acho. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Meu irmão, você na porta. Eu escutei que você falou que não conhece muita palavra, pelas suas dificuldades. Mas o Senhor disse para você pregar lá no lugar onde você saiu. É com a sua linguagem mesmo. É do seu jeito mesmo. Você vai ver amigo seu aqui nessa casa aqui, que você pensou que estava falido. Mas como o Senhor salvou você, através da sua vida, Ele salva mais pessoas. Aleluia, Deus. Feche seus olhos assim. Senhor, eu quero ser grato a Ti por essa palavra. Nós sentimos, Senhor, a Sua presença, o Seu Espírito. O pecado do Senhor foi passado e foi dado. Eu não quero fazer, eu não quero falar nada mais daquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração. Meu Deus, que esse Espírito que paira sobre nós permaneça sobre essa casa. Meu Deus, que essa casa vai ser chamada casa de oração. Meu Deus, eu quero profetizar que pessoas entram por essa porta quebrada e vão sair daqui transformadas. Porque todo lugar que proclama o seu nome, todo lugar que fala do seu nome, é um lugar que precisa ser lembrado. Meu Deus, capacita os meus pastores que estão do lado da direita. Meu Deus, para as almas que vão entrar por esse ambiente. Meu Deus, capacita as irmãs que já estão aqui, Senhor, para cuidar de pessoas. Porque o Senhor que libera a palavra, não é o Samuel que libera a palavra, mas é o Senhor que libera a palavra. E vidas vão entrar por essa casa quebradas, mas vão sair daqui recebendo com a sua fonte de água viva em suas mãos. Eu sou grato a Ti, te agradeço. As palmas ao Senhor nessa noite.